Então eu vejo isso, assim, continuar aprendendo tudo que é necessário para um grande engenheiro de dados, né? Seja aprender mais de Python, mais de Spark, de nuvem. Tá com a mente mais aberta para negócio, aprender e estudar IA. Se fosse dividir, seria esses 3 pontos. Né? Você está trabalhando numa empresa que está utilizando a AWS, fica fera no AWS, né? Mas, pô, dá uma olhadinha no GCP também, faz um cursinho só para você ver o que tem lá. Também vai que um dia você precisa, né? E eu também acredito que os engenheiros, aí é uma opinião que eu tenho, eu acredito que os engenheiros de dados vão acabar sendo bem exigidos no negócio. Se já era exigido, vai ser exigido mais ainda. Porque se essas tarefas, vamos dizer assim, mais simples, elas vão ser mais facilitadas com o IA, agora vai entrar numa situação até mais empreendedora da coisa, né? Então, pô, a gente precisa de uma ideia disruptiva aqui para a empresa e tudo mais, né? Então, acho que esse profissional vai acabar sendo mais exigido ainda em negócio do que ele era. Isso eu também vejo, assim. Se você está falando de migração de carreira, pode ser que aconteça muito isso, né? Muito engenheiro de dados indo para IA, né? Sim. O cara trabalhando com... Ou então ele, não, vou aqui fazer uma estrutura legal aqui com data mesh e tudo mais e vou continuar aqui em engenheiro de dados. Eu acredito que vão se conversar, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, né? E também estudar mais IA, né? Isso eu acho que vai ser importante para todo mundo, para ver oportunidades, né, de encaixar isso, né, dentro do que a gente está trabalhando. Né? Quero estar ali no meio. É importante, né? Porque é que nem tem muita empresa que não tá com isso estruturado, né? Muita empresa, né? Então acho que esse que é o momento, né, de você estar preparado, né? Fala galera, está começando mais um episódio do The Tech Toast. E se você não me conhece, meu nome é David Ribeiro e eu estou aqui não sozinho, porém muito bem acompanhado pelo meu gigantesco amigo. Nossa, melhorou de um episódio pro outro, hein? Você viu, cara? Nossa, semana passada eu tô aqui com ele que é isso, aquilo, eu não era nada. Agora você é tudo pra mim. Nossa, muito obrigado. Eu sou o Wellington Domiciano, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do The Tech Toast. David, é um prazer estar aqui com você, mas sabe qual é o meu maior prazer no dia de hoje? Diga pra mim. Estar com o nosso convidado. Uma honra. Serafim! Prazer estar aqui com vocês, com essas duas feras de tecnologia aqui. Muito bom. Já trabalhei com os dois, inclusive. Uau! Fofoqueiro. Serafim, Obrigado conta pelo pro nosso convite aí. público, meu amigo. É muito bom ter você aqui com a gente. Conta pro nosso público, onde é que você trabalha, Serafim? Trabalho na TOTOS, no time de BI. Tô atuando como engenheiro de dados, né? Desde dezembro de 2020 que eu entrei na TOTOS. E estamos aí nessa luta, né? Que legal, cara. Muito bom. E a luta de você que quer gravar um conteúdo interessante e não consegue tirar a sua ideia do papel, pode ser incrivelmente suavizada se você decidir gravar com a Apoio Produções. A Apoio Produções é como aquele coach de MMA que pega o cara inexperiente, transforma um cara num Poatan da vida, num campeão das artes marciais de produção de conteúdo. Então você que tem uma ideia legal, quer gravar um conteúdo interessante, quer atingir um público estratégico, quer se tornar mais relevante na sua carreira, ou até mesmo você que tem uma banda que toca muito mal, mas quer fazer um som gravado aqui no estúdio, vem para a Pub, porque com a Pub o teu produto tem relevância. Que emendada boa que ele deu. Uau. Você viu, Boa cara? demais. Que homem, né? Legal, legal. O pessoal do marketing tá te dando um por fora? O que tá acontecendo? Tô me sentindo um pouco curioso. Tá com ciúme? Porque ficou muito boa a propaganda. Não, ele pegou no improviso e foi embora. Né? Pois é. Mas Serafim, Parabéns. me conta quem é o Serafim. O Serafim é um cara santista que gosta muito de futebol também. Cara, eu gosto bastante de tecnologia. Acho que desde que quando tava tomando a decisão, aquela decisão de você tomar o que você vai fazer na sua carreira, né? De cara eu já fui pra na época era tecnologia, era informática que falavam muito, né? Sim. Hoje já mudou um pouco essa nomenclatura, mas desde o começo a minha ideia sempre foi ir pra TI, assim, programação me impressionava bastante, assim, eu ficava bastante interessado. quantos anos você tinha na época? Eu fiz o técnico com 17 anos, né? 17, eu terminei com 18. Dizer aqui 16 para 17, vai. Aquele cursinho de 1 ano e meio, da ETEC, né, inclusive. Quem fez ETEC Muito fez, bom, né, ETEC. pai? Técnico Desde o informática era o nome. E desde o começo essa era a opção, informática. Ou tinha alguma outra área que passava pela sua Então, cabeça? eu tava um pouco indeciso, assim, mas não em relação à tecnologia, em onde entrar, né?
Porque aquela coisa de moleque, né, que você tá ali jogando videogame, você fala, pô, e se eu aprendesse a desenvolver jogos, né? Então eu ficava muito nessa, né? Mas eu acabei decidindo informática mesmo, até porque eu vi que era um caminho mais comum, mais fácil para entrar no mercado de trabalho, né? Então não quis ficar dando muitas voltas, assim. Mas sempre foi baseado em TI, né? Basicamente, né? Legal. Aí depois você vai aprendendo, né? Você tá ali vendo... Porque quando eu fiz o técnico de informática, eu programava em Java, em .NET, aí depois eu passei a ver... Como? Credo. Mas é bom. Você vê Brincadeira. Você vê muitos fundamentos, né, de programação, né? E aí depois eu passei a ver banco de dados, né, que eu gostei bastante. Então ali o técnico, inclusive, recomendo demais. Eu não sei como, obviamente eu não sei como é que tá hoje, mas eu imagino que esteja um nível bom ainda, né? Mesmo nível, eu fiz também e, por incrível que pareça, eu não gostei, velho, da matéria de banco de dados. Como é que foi? Você tem, tipo, perspectiva clara do que aconteceu nessa época, assim, nossa, banco de dados, pô, que legal, porque eu olhava assim e falava, nossa, que bosta. Cara, eu amei. Isso? Sério? Amei. Inclusive é o Walter Costa, que era meu professor de banco de dados. Eu não sei o arroba dele. Se eu soubesse, eu passava aqui. Eu não lembro mais o arroba O dele. LinkedIn deve ser esse aí, Walter Mas Costa. ele era muito bom. Eu lembro a primeira aula dele, assim, ele chegando na lousa, assim, ele escrevia Select, Update, Insert. Aí ele ia... Tipo assim, ele começou por aí, porque ele queria ensinar a gente como é que funcionava as consultas e tudo mais. Aqueles parâmetros básicos ali de banco de dados, né? Entendi. Eu gostei demais. Era muito exigente, professor. Ele era aquele professor mais ditador, assim, sabe? Com machado na mão, assim, mas ele era bom demais, cara. Era bom Que demais. legal. Não, você começou numa pegada totalmente diferente da aula que eu tive na ETEC. A gente aprendeu a varchar, int, quais são os data types ali. Meu Deus, por que eu vou usar isso aqui? Chatíssimo, né? Óbvio que a gente sabe que tem uma importância, assim, gigantesca, né, para qualquer projeto. Mas começou... Depende de como começa, às vezes nem termina, porque, né? por exemplo, uma abordagem que ele usava muito era falar sobre as primeira, segunda, terceira forma normal, o Boyce Code, né? Então, ali você tinha antes de você sair fazendo um select asterisco, você também entendia como que era feito aqueles dados, né? Como que era normalizado aqueles dados, né? Então, ele seguia nessa linha, né? Sensacional. E fazia mesmo até no papel mesmo, assim, cara, na época. Aí depois a gente começou a usar o DB Designer, né? E eu tenho uma lembrança até de ir com o Ritter, inclusive, um dos amigos em comum que a gente tem, né? Da gente indo na biblioteca lá de Santana, né? E a gente fazendo a primeira, segunda, terceira forma normal no papel, olha que coisa doida, né? Caraca, velho. Mas assim, é bom porque você crava aquele conhecimento na cabeça, né? Para depois porque você vai usar depois um DB Design, você vai fazer quase a mesma coisa, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Você tem que começar de algum lugar, né? Para depois ficar mais profissional e tudo mais, né? Mas ele começou nessa abordagem, né? Ele ensinava o que é um select, o que é um update, o que é um insert, mas ele ensinava também a normalizar os dados, né? Para você poder entender o que é aquilo, né? O que é o banco de dados em si, né? Então eu gostava muito da abordagem dele. Ele era, que nem eu falei, meio chatinho, assim. Ele falou, eu vou mandar pra ele depois disso aqui. Eu tenho uma lembrança de eu fazendo uma prova, assim, né? Escrever um papel, era prova escrita, né? E aí eu escrevendo ali, e ele chegando assim no meu cangote, assim, olhando. Não, eu já te falei, não é assim. Eu lembro Esses são os melhores, mano. Tá preocupado pior realmente que é com o verdade, resultado, cara. né? Pior que é verdade. E ele formou muita gente boa, viu? Inclusive eu, mentira. Não, Vamos mas... deixar a parte. Walter Costa. Professor Walter, obrigado pela formação que você fez com o Serafas. Tem que E elogiar, aguardamos você aqui. Você já está convidado. Vai ser um prazer ouvir a jornada de um professor de banco de dados. Olha, é verdade, seria legal, hein? E, assim, ele inclusive foi já emendando outro assunto, se vocês quiserem voltar depois, vocês voltam. Quem manda é você. Ele, inclusive, foi o que me indicou pro meu primeiro trabalho, né? Isso que foi legal também. Porque, assim, que eu falei, eu fiz ali com 17, 16 anos, né? Eu comecei. E aí eu já tava... Maio é o meu aniversário, né? Então eu já fazia 18 anos. Então eu ia terminar no final do ano, né? E aí ele já tava me indicando para essa empresa, né? Que é a... Pode falar o nome de empresa aqui, né? Claro. Era função informática, eles já mudaram o nome para função sistemas agora. É uma empresa... É uma software house, né? Dá para dizer assim, para produtos bancários, né? Ela é bem conceituada nos bancos aí, assim. Ela trabalha, por exemplo, com o Daicoval. Na época que eu tava, tinha coisas pro Bradesco, Banco Alfa. O Itaú eu não lembro, mas o Banco Pan sim. Acho que até hoje tem um time bem forte deles lá. E ele indicava muita gente para essa empresa, porque ele tinha acho que ele tinha um bom relacionamento ali, né?
E gente hoje que tá fera aí, cara. Legal. E você começou lá em qual cargo? Eu comecei como analista de testes. Não relacionado a banco de dados, testes gerais. Não, mas ali eu usava bastante, porque era um sistema lá, era .NET, Delphi, também tinha alguns executáveis em Delphi, mas a gente validava também os dados ali no banco de dados, era SQL, né? Então, assim, de fazer select, esse tipo de coisa, aquela coisa, vamos dizer assim, mais básica, mas pelo menos você tem um contato, né? Querendo ou não, que nem eu falei, tem que começar de algum lugar, não dá pra você chegar lá também já destruindo tudo, né? Então ali já foi o meu primeiro contato, né? Ali foi bacana. Legal. E qual era o tipo de teste que você fazia lá? Integração com banco de dados? Então, era um pouco mais manual, assim. Era um pouco mais manual. A gente tinha casos de teste, né? Então, a gente partia de um caso de teste, usava o sistema, tentava replicar aquilo, ver se olhava se dava algum erro, alguma coisa assim. Às vezes alguma coisa que você conseguia ver pelo banco de dados, né? Porque era um sistema muito parametrizável, né? Você tinha ali tabelas de parâmetros, de rotina, vamos chamar assim. Então, você fazia uma análise ali, batendo o sistema, às vezes com banco de dados e tudo mais. Então, era mais ou menos nessa linha. Não era integrado, assim, né? Não era aquela coisa automatizado, né? Esse que é o nome, não era. Na época, não era. Mas partiu daí, com uma lista de teste, aí ficou um caminho mais para negócio. Acabei indo muito para negócio porque eu ia muito para cliente, eu mexia muito com... que não eu falei, era uma software house para uso bancário. Então, aí você tem CDC, sabe? Forplan, leasing, questão de empréstimo pessoal, e acabei indo muito para essa linha, assim, né? O que você fazia, como era o seu dia a dia como analista de negócio? Então, no começo eu estava mais... A gente acaba focando em um cliente, né? No primeiro cliente que eu lembro que eu peguei era o Luso. Eu acho que esse banco existe ainda, o Banco Luso. Existe. Inclusive, eu ia lá no banco, Luso e tudo mais, e aí eu pegava muito sistema de gestor de vencidos, né? Gestor de vencidos, Serasa, SPC. Pegava alguma coisa de comissão também. Eu fiquei nesse time, eu lembro até hoje, né? Era uma equipe legal. Também conheço algumas pessoas desde essa época ainda. E era mais ou menos nesse sentido. A gente tinha alguns projetos, né? E nesse projeto eles usavam na época era um pouco cascata, né, o desenvolvimento. Então você tinha toda aquela especificação. A gente sabe os problemas do cascata, né? Não estou defendendo o cascata aqui. Estou falando o que eu passei, né? E também não estou falando mal da função sistemas, né? Pelo contrário, cada empresa tem a sua história, né? Eu já faz aí mais de 10 anos, né? Então, com certeza eles evoluíram muita coisa lá, né? Sim, tô falando mal da empresa também, né? Pelo amor de Deus. E aí você tinha toda a explicação do que era aquele produto, do porquê que ele servia e tudo mais. E aí era criado um cenário de teste, né? Caso de teste. Esse caso de teste não era feito por nós, né? De analista de teste, não era feito por outra equipe. Porque aí você tinha um acordo com o cliente, né? Eu tinha lá várias coisas que teria que passar por aquele sistema, várias coisas que teriam que dar certo, né? E coisas que não deveria dar certo também, em cima de uma validação, né? E aí a gente atuava em cima disso, né? Eu também ia muito pro cliente implantar, né? Lá tinha um cargo que depois eles foram fazer, não sei se existe ainda hoje, né? Que era de implantação em produção, não lembro exatamente o nome, mas eu acabava fazendo isso, porque como eu sabia mexer com aquele módulo, vamos dizer assim, eu no cliente, ficava lá na mesa do cliente, praticamente, no banco ali, e testando, né? Fazendo a implantação em produção e tudo mais, virada de chave. Ela, inclusive, foi o primeiro vez na minha vida que eu trabalhei, que eu virei trabalhando assim, cara, implantando em produção, sabe? Conta essa história pra gente. Brincadeira essa época aí. Vão processar o banco lá agora. Mas qual foi o projeto? Por que você precisou virar à noite? Então, assim, eu vou ter que forçar muito minha memória, porque foi em 2015 isso daí, cara. Antes de ontem, né? Já faz bastante. Eu não lembro exatamente todos os pormenores. Mas foi numa dinâmica dessa, assim, a gente foi implantar em produção, e aí você vai implantar em produção, claro que você testa antes, do mais em ambiente de desenvolvimento e tudo mais, você faz aqueles testezinhos depois que colocou em produção também, né? Normal, né? Simula uma proposta, né? Passa ele numa esteira, vê se ela vai transformar num contrato, esse tipo de coisa. E eu lembro que foi mais ou menos essa dinâmica. Talvez alguma coisa tivesse dado errado, tudo mais, alguma coisa de configuração. Porque era um sistema em .NET, mas ele tinha toda uma configuração para você instalar, né? Parâmetros que você tinha que colocar em arquivos e tudo mais. Então talvez alguma coisa ali tenha dado algum problema e tudo mais. E aí eu lembro que era assim, sei lá, horário comercial normal, né? Que você entra às 9, sai às 6 e tudo mais. E eu fui sair do outro dia, né? Fui saindo, fiquei lá, aí eu pedi a pizza. Aquela pizza marota, porque eu era analista de teste
E é que aí acontece com muita gente, né? Você acaba pegando outras funções, assim, né? E eu tinha um contato muito direto com o time de desenvolvimento, né? E aí vai acontecendo os problemas, eu conversando com eles e tal, pra solucionar, pra tentar ver o que podia estar acontecendo. E aí eu fui sair no outro dia e outra pessoa veio me substituir, doideira, né, que a gente passa, né? Caraca, sim. É uma coisa que eu acho assim, não pode ser regra, né? Você não pode passar toda hora por isso, mas eu acho que uma hora ou outra você vai acabar passando, né? Eu não acho que é saudável, vamos dizer assim, uma semana inteira você passar por isso, né? Mas eu acho que faz parte de TI também, às vezes, você passar por uma situação dessa, assim, né? Claro que é uma experiência boa de se ter, né? Sei lá, É, chegar cara. em casa com aquela olheira parecendo uma coruja, porque não dormiu. Mas o importante é que no paz. final deu certo, né? Então, E- às vezes você fica Nossa, feliz, dá uma satisfação do caramba, não dá, não? Isso que é importante, né? E eu tive um relacionamento bom nesse banco também, porque depois até... inclusive foi o meu trabalho antes de ir pra TOTS, foi nesse banco, né? Eu fiz um relacionamento legal lá com o pessoal. E quando você deixou de ser analista de teste e passou a ser analista de negócio, já foi no banco. Não, aí eu fui para outra empresa de consultoria. Ela se chamava Cassiopai, se escreve em português, né? Mas é uma empresa francesa. Aí depois ela foi adquirida pela Sopra Banking, que é uma empresa mundialmente assim grande, assim. Na Europa ela tem uma abrangência boa. Nos Estados Unidos eu não sei. Mas aí ela comprou essa Cassiopeia e virou tudo Sopra, né? Depois de um ano, mais ou menos, que eu estava na empresa. E lá era mais ou menos nesse sentido também, porque era eu estava trabalhando... Lá tinha diversos projetos, né? Mas eu entrei de cara lá num projeto para uma montadora de veículos, que é a DAF Trucks. Você já ouviu falar que é os caminhões DAF, né? Já ouviu falar? Já ouvi falar. Então aí eles estão criando um banco, né? Para poder fazer o financiamento de caminhões e tudo mais. E aí eles trabalhavam com o produto Forplan. Acho que esse produto ainda, com certeza, deve estar no mercado ainda. Aí tinha Forplan para veículos, para peças de caminhão e tudo mais. E aí essa Sopra estava criando um sistema para esse cliente, né? Então aí eu entrei mais ou menos nessa linha aí, como analista de negócio. Aí eu testava também e eu criava... Aí que eu acredito que é aí que eu entrei um pouco mais a fundo no banco de dados, a partir desse momento. Porque eu criava a documentação do que o desenvolvedor teria que fazer. Legal. E ali era essa Cassiopeia tinha um sistema já que, vamos dizer assim, genérico, eu vou chamar assim, que vários outros bancos ou outros clientes utilizavam e eles adaptavam à necessidade, vamos chamar assim. Legal. Então você tinha um sistema para um outro banco, vou adaptar para o DAF Trucks. Só que esse sistema, às vezes, era internacional, um sistema que estava lá na Espanha, vamos dizer assim. Quando você vem para o Brasil, é completamente diferente. Aqui você tem outras dinâmicas de impostos, né? Outras dinâmicas de regra de Bacen, que é completamente Terrível. diferente do... são as burocracias, né? Do mundo aí, né? E aí eles chamavam de tropicalizar, né? Você tinha que tropicalizar aquele sistema para aquela necessidade, para aquele país, vamos chamar assim, né? Era praticamente adaptação fiscal. Isso e de outras configurações também, de outras necessidades, porque às vezes o cliente quer aquilo, né? Às vezes, não sempre, né? Quer aquilo, né? Você fala assim, eu tenho essa telinha aqui de cliente, aí ele quer fazer de outra forma, sabe? E era um sistema que o banco era Oracle, e era Java, a programação dele, né? E tudo mais. E ele dependia de muitas configurações de banco de dados. Ele batia muito, vamos chamar assim, né? Ele batia muito no banco de dados, né? Então... aí eu tinha conhecimento, aí eu acabava tendo conhecimento muito das tabelas que estavam por trás, sabe? Então aí quando eu fazia um documento para os desenvolvedores, eu explicava tudo. Quando você clicar nesse botão, ele vai chamar essa tabela, e dentro dessa tabela você vai lançar esse valor, sabe? Era uma coisa bem a fundo, né? E com o desenvolvedor do meu lado aqui, sabe? Era legal, eu gostei bastante dessa dinâmica. Era um trabalho ali bem de modelagem mesmo, né? Explicando Sim. o funcionamento ali por trás e aí o cara tinha que aplicar as técnicas dele para fazer acontecer o que o cliente precisava. Exatamente, Né? exatamente. Legal. Muito bom, muito bom. E antes da gente ir para essa parte, para essa ponte, né, onde você sai da parte de analista de negócio e vai para a parte de analista de dados, falar um pouco com o público sobre a outra vertente do Detectoast. Detectoast é um programa, um projeto, uma iniciativa, não sei muito bem como chamar, é tudo isso e mais um pouco, onde a gente fala sobre tecnologia, a gente fala sobre dados,
mas também tem uma vertente de brinde. Por quê? Brinde no sentido de brindar, de compartilhar boas histórias, porque é um ambiente seguro, porque é um ambiente entre amigos para a gente conversar. E uma coisa que é muito interessante é que em cada episódio o convidado escolhe o que todos da mesa vão beber. E hoje, nosso amigo Serafas escolheu a gente tomar um cafezinho, um café delicioso que só a Pub tem. Serafas, conta pra gente o porquê que entre tantas bebidas você escolheu o cafezinho. Então, é que agora são 10h50, né? Eu cheguei aqui acho que umas 9, né? Mais ou menos. De manhã, né? Tomo aquele cafezinho pra dar aquela acordada, né? E eu acho que mais por isso também. Eu tô fazendo uma reforma lá na minha casa, também não tá tão fácil eu fazer café. Aproveita e toma aqui. E tá caro, né, meu Tá querido? caro, né? Cara, eu concordo com você. Começar o dia tomando cerveja ou qualquer coisa alcoólica, nunca fiz isso e Falso. nunca farei de novo. Falso. Então, meus amigos, um brinde a isso. Um brinde à boa. tecnologia. Um brinde aos dados. Um brinde. Cafezinho bom. Você acha que a Pub Produções é boa só de gravar, editar, enfim, fazer teu conteúdo dar certo, né? Que a gente sabe que você sozinho não consegue. Saiba que também eles são bons de fazer café. Que cafezinho bom, hein? Uma empresa rica, né? Pois é. Tem café pra servir pros Poxa vida. convidados. E o cafezinho é bom, viu? Tem qualidade. A qualidade. Tem Gostoso, qualidade. né? Serafim, me conta uma memória boa que você tem tomando café. Boa, cara. Eu ia falar ruim. Eu ia falar uma memória Ruim? Não, mas Pode ser também. Pode ser. Não, eu tava pensando numa ruim, ainda nem cheguei. Se tiver uma ruim que rende uma boa história, tá tudo É bem. isso aí. Cara, eu ia pensar em alguma situação assim de trabalho, né? Que a gente, assim, no escritório a gente sempre tá tomando café, né? Os desenvolvedores, eles sempre tomam café, né? Eu ia lembrar de alguma situação que deu algum problema e que eu passei virado ali à base do cafezinho, né? Pode ser essa, inclusive, que eu acabei virando à noite, né? Boa. Trabalho. A base do café. Pizza mais café e Não, é sucesso. saúde total, né? Saúde é Vai tomar algum importante. café diferentão, assim? Cara, eu sou meio chato, assim, com essas coisas, né? Eu tava fazendo aqueles cafés mais artesanal, né, e tudo mais. E eu acho que eu não sei fazer, na verdade. Porque esse daqui, eu imagino que ele né? Que ele usa aquele filtro e tudo mais, diferentão lá, né? Uhum. Eu fui fazer, não ficou legal não, cara. Eu acho que eu não sei fazer, na verdade. Eu devo gostar e não sei fazer. Aí eu acabo tomando aqueles café 3 corações normal lá da vida. Preciso aprender essa técnica aqui. A gente vai trazer o nosso gigantesco amigo Fábio Ritter. Esse manja. Esse cara é um Mate mestre café. dos cafés, cara. Esse mesmo? manja, esse é bom, esse é Pô, bom. os melhores cafés que eu já tomei na minha vida foram preparados por ele, cara. É mesmo, ele sempre te oferece um cafezinho, né? Muito bom, cara. A gente normalmente tem um evento ali onde a gente se reúne pra jogar um RPGzinho de mesa. Sim. É mesmo? E é tudo na base do café, cara. E é sempre um café diferentão, um café gostoso. Ele tem como hobby, faz curso de barista, né? é Fala, isso né? mesmo. Tem uma vez que eu tomei um café sabor torta de limão. Uau. Por incrível que parível, o negócio tinha tinha gosto de café, né? Mas no finalzinho ali tinha uma densidade de torta de limão que eu achei bom, cara. Achei gostoso. Eu vou fazer um curso de barista também. Vale a pena, cara. Eu nunca fiz, né? Eu também sou igual a você, assim. Vou tentar fazer café, sai chá. Né? Eu gosto só das pessoas fazendo pra mim. Esse aqui é bom. Eu vou fazer horrível. Então fica difícil, né? Tem que aprender. Obrigado, receita. Serafim, como foi que você foi parar na TOTS? Como foi, é ótimo, né? Como é que você foi parar na TOTS? Então, nessa última empresa que eu tava, né? A Sopra Banking, né? Que eu tava citando, eu já comecei a flertar ali um pouco com dados, né? Ali, a gente vai... Aquele momento que você olha e fala assim, pô, acho que eu vou mudar um pouco minha vertente da minha carreira, né? O que eu posso escolher, né? A primeiro momento eu estava pensando em ir para sistemas mesmo, né? Desenvolvedor e tudo mais. Eu até já estava indo, eu fiz minha pós, né, na FIAP. A primeira pós que eu ia fazer era de sistemas, né? Era engenharia de software, no caso, né? Só que naquele momento, você vê como as coisas vão acontecendo, você tem que estar com a mente aberta, né? E agarrar as oportunidades, né? Naquele momento da empresa, eu acabei pegando uma função que, assim, não era 100% um BI ultra avançado, mas, assim, um setor da empresa queria que eu fizesse alguns relatórios para eles, né? De algumas situações que aconteciam no sistema.
E eu comecei ali a estruturar consultas e tudo mais um pouquinho mais avançadas para chegar naquelas consultas, né? E aí eu passei até a flertar utilizando o Pentaho, né? Para tentar fazer um processinho mais... Amo. Então, comecei a fazer curso do Pentaho e tudo mais para tentar utilizar ele, porque essa empresa, ela tinha, vamos dizer assim, um time de BI internacional aí que usava o Pentaho, né? Aí eu falei, cara, eu vou começar a estudar o Pentaho para tentar fazer aqui um processinho de ETL, que seja ali, para eu poder entregar alguns relatórios, Você né? estava na intenção de entrar para esse time de BI. Sim, mas você vê como é que é, né? Eu era analista na minha carteira, vamos dizer assim, analista de negócio, né? Aí me passaram essa função que tinha ali um flerte com dados, queira ou não, né? Sim. Você tá fazendo um relatório. É que às vezes a gente minimiza muito o que a gente faz, né? Sim. Você tem que tomar cuidado com isso daí, né? Você tá fazendo ali uma consulta ali, entregando um relatório que vai trazer um valor pro cliente, né, e tudo mais, e você minimiza, fala, não, é só uma consulta. Não, cara, ali você começa aí e tem um mundo, né? Sim. Você tem um mundo, né? Então, e aí você vai para cima, né? Aí eu tentei utilizar o Pentaho, tava fazendo o curso do Pentaho e tudo mais, e já flertando com isso, né? Aí outra coisa que eu acho importante também é até se você ter um network legal com as pessoas que você trabalha, né? Porque aí você consegue trocar experiências e tudo mais, isso é muito importante, mano. Porque uma dessas pessoas foi o próprio Ritter, né? Que eu conversei com ele e tudo mais, e buscar uma oportunidade, né? Para entrar na área de dados, que foi quando eu consegui entrar na TOTS, né? Legal. Então, quando eu tive essa oportunidade de entrar na TOTS, eu já tinha feito curso de ETL, já tinha feito curso do que é um BI, sabe? Já tava com a cabeça mais ou menos indo para esse lado e já tava mudando minha pós para ir para engenharia de dados, né? Você já estava com todo aquele conhecimento teórico, Sim. faltava só a oportunidade de praticar. Exatamente. Legal. Exatamente. É aquilo, você tem que... Porque assim, se eu não tivesse entrado na TOTS, muito provavelmente eu teria entrado de cabeça com o Pentaho e ter entrado no BI que eu tinha ali a oportunidade, que era dentro da Sopra, né? Então, eu acho que você tem que fazer essas leituras, né? Tem que fazer essas leituras, né? Às vezes o que você tá fazendo... E hoje em dia, né, que tá todo mundo utilizando dados, né, para tomada de decisão e tudo mais, às vezes tem alguma oportunidade ali, dá para você abraçar, né? Sim. Aí você chegou na TOTS. Conta pra gente como é que foi o teu primeiro mês na TOTS. Foi tranquilo? Você teve alguma dificuldade? Quais foram os maiores desafios que você pegou ali nos primeiros 6 meses dessa transição? No começo é complicado, né? Você tem que estudar, obviamente, e tem que ter paciência, né? Pra você ouvir, né? Ouvir mais, né? Você tá ali com um monte de gente que já tá trabalhando com isso. Você ouvir ali como é que é a dinâmica. Porque é uma dinâmica diferente, né? Você tá como analista de negócio é uma rotina, você tá como engenheiro de dados é outra. Qual que é a diferença entre as rotinas? O engenheiro de dados vai ter uma abordagem mais técnica, né? Queira ou não, né? Você tem que fazer acontecer, né? E queira ou não, isso pode até ser um problema no começo, né? No sentido de você estar muito preocupado com a tecnologia, né? Porque você também precisa estar com a mente aberta para entender o negócio da coisa, né? Você precisa estar com essa mente. Aí, se eu for fazer uma leitura assim profissional, todo mundo faz, né? De erros e acertos, né? Sim. Eu até coloco isso, talvez um erro meu, mas no sentido de eu querer estar entregando a tecnologia, né? Então, vamos dizer assim, 100% da minha cabeça foi qual que é a minha tarefa. Minha tarefa é extrair um dado, trazer para o DW, criar uma procedure de transformação aqui, fazer todas as regras de negócio que o cliente precisa. Então, minha cabeça está 100% nisso. Talvez por essa... É uma situação que eu acho que muita gente já passou, né? Você vai mudar de área, você vai mudar de carreira, você fala assim, cara, eu preciso mostrar que eu tô tancando isso daqui, que falaram, que eu sou capaz de entregar isso aqui tecnicamente, né? A galera de dados vai entender, eu tancando, fica tranquilo. Porque aí você deixa de falar, de entender a empresa, né? Porque entender o negócio também você entender a empresa, entender as áreas e tudo mais. Aí com o tempo que eu fui tendo essa respirar, assim, não respirar. Esse comentário que você fez é muito bom. Além de entender da tecnologia, é muito importante que um engenheiro de dados competente, completo, entenda também do business, do negócio, da empresa que ele quer atingir. É um mix muito interessante que você precisa ter. O fato de você já ter um background como analista de negócio trouxe algum tipo de facilidade para você entender a empresa? O que você trouxe de experiência de analista, da antiga função que você fazia de analista de negócio, que facilitou a tua migração de jornada?
Então, que nem assim, se eu for separando em momentos, assim, teve esse primeiro momento, foi o choque, ó, minha rotina mudou, tô trabalhando aqui com a Azure, com SQL, depois ali com o Databricks e tudo mais, eu preciso estudar e garantir aqui que eu consigo fazer as tarefas do dia a dia de um engenheiro de dados, né? Mas essa é a minha experiência como analista de negócios, eu conversava com muito cliente, né? E eu acredito, assim, que isso aí pode ter me facilitado nesses momentos que eu fui exigido nisso, né? De conversar com o cliente, de entender o que ele está precisando. Isso é importante. Você falou isso também, né? Um pouco disso, né? É fundamental você entender o negócio em dados, né? Porque está muito alinhado, né? Com negócios. No final do dia você precisa entregar alguma coisa que faz sentido, né? Sim. E nesse momento a gente está falando aí de que ano, Serafim? Qual foi o ano que você entrou na TOTVS? Eu entrei em dezembro de 2020. 2020. Na pandemia ali. Se é um momento difícil, né? Ótimo momento para fazer uma transição de carreira. Mas eu acho que hoje ainda muitas pessoas vendem que o engenheiro de dados precisa de A, B, C, D e E. E depois de um tempo, né, com experiência, passando por algumas empresas importantes, eu percebi que existe o engenheiro de dados da empresa A, o engenheiro de dados da empresa B e o engenheiro de dados da empresa C, que não é uma receita de bolo. E aí muita gente, quando vai fazer a transição de carreira, acaba se perdendo. Nossa, eu preciso disso tudo. E, cara, na realidade não é. Então, não tenham medo de fazer a transição de carreira. Acredito que é algo que no começo pode assustar, mas não infira o que você precisa aprender acreditando no que às vezes as pessoas passam, que você precisa dominar todas as tecnologias para começar a atuar como engenheiro de dados. E isso não é verdade. Acho que a característica principal, o skill principal, na minha concepção, é a proatividade, o interesse em querer aprender e entender o que a empresa necessita para conseguir se desenvolver bem. Você tem essa visão também? Tenho, até porque essas tecnologias, muita coisa, uma compartilha da outra e tem similaridades, né? Se você pegar um Glue do AWS, um Azure Data Factory, você consegue fazer ali paralelos, né? Então, é claro, assim, você vai fazer uma transição de carreira, dá uma estudada, né? Naquilo que você vai passar a mexer, para também você ter uma segurança, né? Sim. É claro que você também não vai ser o expert, assim, né? Só com conhecimento acadêmico, né? Quando você chega na empresa, queira ou não, vai ser diferente, né? O que você vai fazer. Mas aí, pelo menos, você vai garantir que você vai ter noção do que você está fazendo. Você vai fazer perguntas legais, né? Isso. Às vezes isso é legal, né? Você não tenho tanto conhecimento aqui nessa ferramenta, mas eu tenho uma noção. Eu vou fazer uma pergunta muito mais embasada, isso vai te dar segurança, né? Aí é o dia a dia aprendendo. Todo mundo, você chegou até aí, você vai ser capaz, né? Sim. Você vai ser capaz. Como foi o seu primeiro contato com Databricks? Você lembra, assim, vagamente? Teve um cara aí que me ajudou bastante. O Wellington, né? Eu notei que essa pergunta estava meio enviesada. Tendenciosa. Não sei por quê. Brincadeira, Serafim. Eu gostei bastante do Databricks. Ele é uma ferramenta que... Porque assim, quando a gente chegou na TOTVS, a gente teve 2 momentos ali, né? Pelo menos que eu entrei, né? Eu sou do pós-2020, o David já é um pouco atrás de mim, né? Histórico. Já é histórico. Então... Acionista, o David. Cheguei lá em 1950. Eu e os dinossauros programando. A gente utilizava para fazer essa transformação, a gente utilizava o SQL, né? E o SQL é sensacional, ele faz muita coisa, né? Vamos demonizar o SQL aqui, né? E o PL/SQL é uma linguagem que você vai usar em muito lugar, né? Então, só que assim, a ferramenta que você está utilizando para aquela necessidade que é o que responde, né? Sim. Você está fazendo uma transformação ali, case away, inner join, left join, em cima de um SQL, um DW/SQL, você vai ter você pode ter alguns problemas, né, de performance e tudo mais, né? Você está usando um cluster já é diferente, ele é preparado para aquilo, né? Até para você estar trabalhando com arquivos Parquet. Então, assim, é outro mundo em questão de performance, né? Mas o conhecimento que você tem em SQL, você vai utilizar ali também. Aí, obviamente, você vai lapidar com Python, né? Também para você estar utilizando Python e tudo mais, né? Mas o SQL, nesse sentido, ele pode te ajudar muito, né? Você vê como é importante você aprender SQL também para um engenheiro de dados, porque ele vai usar isso... Por exemplo, a gente está usando o BigQuery, né? Lá. Agora, claro que o BigQuery, se você for ver internamente, é muito diferente do SQL, né? Sim. Mas aquela base, você vai fazer... É isso que é importante, você fazer correlação. Dá para você ser esperto em tudo, né?
Exatamente. Você faz correlação, você consegue utilizar, aí você se aprofunda, né? Vou esperar para ser expert para utilizar é muito difícil, né? Você fez uma observação muito boa. No seu ponto de vista, hoje, como um engenheiro de dados experiente e ótimo no que faz, que é o seu caso, você acha que faz sentido um engenheiro ser expert em todas as tecnologias ou é melhor ele focar apenas naquilo que ele trabalha no dia a dia? Eu acho legal você ter uma noção das coisas, né? Porque, por exemplo, eu estou trabalhando com a Azure hoje. É importante eu ter uma profundidade na Azure, né? Porque eu tô trabalhando numa empresa que utiliza a Azure, né? Então, aí é natural que você vai ter uma profundidade. Mas é legal você também saber de outras dúvidas, porque as coisas acontecem, né? Você vê, do nada caiu o BigQuery pra gente lá, caiu o GCP, né? Aí você vê... tá trabalhando comigo, então acaba... né, as coisas... Você vê quantas coisas, assim, que a gente acaba passando, né? Utilizando o BigQuery, né? Quantas coisas que são particularidades do BigQuery, né? Então, pô, agora eu vou botar minha atenção no BigQuery, né? Então, eu acho assim, você está trabalhando numa empresa que está utilizando a AWS, fica fera no AWS, né? Mas, pô, dá uma olhadinha no GCP também, sabe? Faz um cursinho só para você ver o que tem lá. Também vai que um dia você precisa, né? Vai que um dia você vai num podcast, tem um tech lead que trabalha com a AWS então, e de repente aí, ó, o cara tá te vendo? convida para trabalhar com ele. Então, aí tem que estar A gente preparado. não sabe, né? Do dia Porque é de amanhã. difícil também você ser expert nas três, né, cara? Eu acho, eu acho assim, seria legal. Seria legal, mas é difícil, né? É complicado você... E às vezes, cara, que não eu falei, você acaba fazendo correlação, né, com as coisas, né? Você é fera no Azure Data Factory, aquilo é um mundo, cara. Sim, Você vai falar do negócio, aquilo tem muita coisa que dá pra você fazer ali. facilita Você muito. fez uma arquitetura ali, uma orquestração fantástica, usando Databricks, usando arquivo Parquet. Como é que você não vai conseguir utilizar isso dentro das particularidades da AWS? Você vai acabar conseguindo, entendeu? Sim. Tem tudo para você tratar desde o menor volume de dados até Big Data mesmo. Sim. E pensar num mundo um pouco diferente ali, que pode até sair da parte de engenharia, né? Beleza, a gente está ali preparando o dado, mas e o próximo passo? Né? Então, conecta com várias coisas, e aí vem Fabric e tudo mais que a Azure disponibiliza ali. Eu tenho uma dúvida. Agora você está tendo contato com o BigQuery e você já teve contato ali com o SQL DW, que acabou se tornando o Fabric no final do dia. Qual é a principal diferença que você tem notado disso, de trabalhar com BigQuery e ter trabalhado ali com uma solução de DW também dentro da Azure? De performance, assim, eu acredito que os dois, assim, eles atendem bem, né, de performance, né, de velocidade e tudo mais. Eu ainda estou aprendendo bastante ainda do GCP, cara. Ainda vejo algumas coisas que eu tenho que me acostumar, né? Até em questão de sintaxe, em questão de utilização, ele é completamente diferente. Mas, assim, eu acho que eu tenho muito mais esperteza aí no SQL da Azure, né? No Fabric, né? Do que no GCP. Então eu preciso me aprofundar um pouquinho mais no GCP. Estou com uma utilização mais de consulta, estou fazendo mais consultas e criação de pipelines do que qualquer outra coisa. Mas assim, eu vi a performance para mim está muito boa, você consegue retornar muita linha ali em pouco tempo. Então, mas os dois atendem muito bem, né? Sim, com certeza. Boa. Serafas, pensando na galera que está ouvindo a gente e que está num momento parecido com o seu do passado, né? Não do seu atual, mas do seu passado. Uma galera que está hoje trabalhando com área de negócio, talvez com analista de negócio, talvez com algum outro tipo de papel, mas não na TI, na área de negócio. Esse cara, pô, ele está interessado em migrar. Ele quer se tornar um engenheiro de dados, ele quer ir para essa área de dados. Qual conselho que você dá para essa galera? Desiste, você nunca vai conseguir, é muito difícil, insiste. Que recado que você daria para essa galera? Assim, analisar na atual empresa que a pessoa está, por exemplo, tem alguma oportunidade para ele atuar nisso? Porque talvez o caminho é mais fácil, né? Uhum. É bom ser realista também, né? Não é tão fácil assim, às vezes, né? Tem várias questões, né? A idade que essa pessoa tá, né? Às vezes você tá, vamos supor, você tá 8 anos na empresa, né? Às vezes é muito mais fácil encontrar um caminho para trabalhar com dados nessa empresa, né? Aí você adquire uma experiência, você pode ir para outra empresa, né? E aí outra questão também é o networking. Porque às vezes você fez um network legal nessa empresa, essas pessoas que você conhece já estão em outras empresas, né? Aí você pode trocar figurinha ali, conhecimento, que curso que eu posso fazer, ou talvez alguma posição que você pode conseguir, né? E tá estudando, né?
Tá estudando. É assim, é possível, mas assim, tem que fazer essa leitura, né? Porque às vezes, na própria empresa que essa pessoa tá hoje, dá pra ela começar a trabalhar com dados. Pronto, ela já tem experiência nisso, entendeu? Sim, um caminho mais Mais né? encurtado, exatamente. Agora, se é novão, aí já dá pra você flertar aí com uma vaga júnior, né? Que seja um trainee, né? Já entrar direto, né? Mas pra essa pessoa que já tá já tá uns 10 anos trabalhando com um analista de negócio, né? Aí tem que ter esse jogo de cintura, né? Tem que ter esse jogo de cintura. Eu vejo assim, né? E eu acho que dá para reaproveitar, né? Você foi cirúrgico ali ao citar o tempo de casa, às vezes, que a pessoa tem um conhecimento muito bacana ali, funcional, né, de negócio. E aí, não necessariamente um cara que é sênior no negócio, ele precisa se tornar um júnior na engenharia de dados. Às vezes, o conhecimento de negócio que ele tem... Sim. Ele estudando ali um pouquinho do técnico, ele não necessariamente vai entrar como um júnior. Pode fazer uma migração ali para uma vaga já pleno, talvez até sênior, dependendo do domínio que ele tem. Ou entrar já como analista de dados, talvez. Porque como ele está trabalhando com... Ele tem conhecimento ali de dados, ele pode entrar com algo mais específico, que não é analista de negócio, mas como analista de dados em si. Aí, vamos supor, ele começa a utilizar um Power BI. Ele começa a entender o que é um Star Schema, o que é um BI em si. Isso aí já vai dar um background ali para ele, se ele quiser, obviamente. Talvez o cara vai entrar em analista de dados, já vai para ciência de dados, né? Sim. Ou aí ele fala, não, eu quero ser desenvolvedor. Ele não se conhece, ele vai estar próximo ali, né? Vai estar mais perto do que ele estava antes, né? Sim. Então... Faz sentido. E dados e negócio tá muito conectado, né? Você tem um bom conhecimento de... Pô, manjo muito de produto bancário aqui. Isso aí te dá um currículo, vamos dizer assim, né? Sim. Para você poder... Porque tecnologia, eu acho que às vezes assim, a tecnologia às vezes é até mais fácil de aprender do que você ser fera em negócio, cara. Sim. Pra gente, porque a gente, vamos dizer assim, a gente é de TI, né? Então às vezes a gente fica com a cabeça em TI, né? Aí você ser fera em, sei lá, em CDC, sabe? Em leasing. Conheço tudo aqui, cara. É outra coisa, né? Faz total diferença. Caramba, cara, essa dica do Serafas foi muito boa, cara. Galera que tá ouvindo isso, tá tendo um conteúdo incrível, cara. Tô tão feliz que você tá aqui, Serafas, que eu quero te dar um presente, meu amigo. Ah, coisa linda. Quero te entregar Só. um presente. É nada. Aqui, ó, pra você. Um kit com os produtos TechTust. Ah, coisa linda, hein? Obrigadão aí. Agradecido. Fiz minha cara surpresa, mentira. Obrigado aí, muito bom. É um presente ter você aqui, meu amigo. É um presente ter você compartilhando suas ideias, aquilo que você aprendeu, tua jornada. Essas dicas estão sendo perfeitas para a galera que quer fazer essa transição. E agora eu quero falar um pouco sobre futuro. Um pouco sobre entender um pouco como que você enxerga que podem ser os futuros de algumas das coisas que a gente vive hoje. Pensando naquilo que você entende, que você enxerga que seria o futuro de quem trabalha com dados. Como é que você acha que vai estar essa profissão nos próximos anos? Agora, obviamente a moda é IA, né? Então, tudo tá indo muito para esse lado, né? Mas assim, para você ter uma utilização, eu acredito, pelo menos para você ter uma utilização boa da IA, você precisa ter uma estrutura de dados bem madura, né? Então, data mesh, governança, bem estruturados para você poder estar utilizando a IA. Então, assim, eu acho que muita coisa vai acabar indo para esse lado de IA, de automação, de análise preditiva, mas a engenharia de dados, você ter uma estrutura bem madura nesse sentido, ainda vai sempre vai estar sendo exigida, eu acredito nisso. Então, existe uma dependência entre dados e IA? Assim, eu acredito que fica mais facilitado, né? Nada impede, obviamente, o cara usar uma IA lá, mas colocar um transacional da vida lá, doideira, né? Uhum. Mas, assim, você tem uma estrutura bem trabalhada lá de dados em todas as áreas da empresa, bem estruturada mesmo, acho que fica mais facilitado, né? De você fazer análises, né, com IA, né? Então, Legal. eu acredito que vai ter muita... Você está falando de migração de carreira, pode ser que aconteça muito isso, né? Muito engenheiro de dados indo para IA, né? Sim. O cara trabalhando com... Ou então ele, não, vou aqui fazer uma estrutura legal aqui com data mesh e tudo mais, e vou continuar aqui em engenharia de dados. Eu acredito que vão se conversar, né? Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Muito bom. Também acho. Acho, inclusive, que o pipeline é parecido para desenvolver essas soluções.
E teve um momento no mercado que todo mundo começou a falar sobre ciência de dados, né? E aí contrata cientista, e aí chega o cientista para trabalhar e a empresa não tinha o nível de maturidade suficiente ali de ambientação e estratégia de dados para fazer acontecer ali o melhor da ciência de dados. E aí foi muito natural nas empresas que eu passei de os cientistas de dados darem um passo atrás e a empresa começar a contratar vários engenheiros para primeiro ambientar, aumentar o nível de maturidade de produção de dados para depois começar a falar sobre as features realmente conectadas com ciência de dados. Eu acho que as bigs, as maiores empresas de tecnologia, elas já estão chegando nesse nível de maturidade de produção de dados, de disponibilizar, democratizar os seus dados, mas eu acho que vai demorar bastante ainda para que elas consigam aumentar o nível de maturidade tanto de analytics, e aí eu estou falando de machine learning, deep learning, algo um pouco mais conectado com aprendizado de máquina mesmo, e depois, né, pegando ali o gancho de inteligência artificial e tentar desenvolver um produto ou melhorar o seu dia a dia, porque quando a gente fala de IA tem óbvios desenvolvimentos ali, tudo que a gente tem visto que é novo, né, que é muito, muito bacana, mas também tem o caminho da produtividade, né, que está facilitando muito para os engenheiros. Pô, antigamente você tinha uma dúvida, que nem você falou, né, foi lá na biblioteca escrever o SQL, você faria isso hoje de novo? Não. Normalmente uma IA já vai ter uma base muito bacana ali para te ajudar. Então acho que o caminho de produtividade ele já está acontecendo e está muito bacana, mas eu acho que demora muito ainda do nível de maturidade para conseguir utilizar a IA para coisas um pouco mais profundas de negócio. E eu também acredito que os engenheiros, aí é uma opinião que eu tenho, eu acredito que os engenheiros de dados vão acabar sendo bem exigidos em negócio. Se já era exigido, vai ser exigido mais ainda. Porque se essas tarefas, vamos dizer assim, mais simples, elas vão ser mais facilitadas com o IA, agora vai entrar numa situação até mais empreendedora da coisa, né? Então, pô, a gente precisa de uma ideia disruptiva aqui para a empresa e tudo mais, né? Então, acho que esse profissional vai acabar sendo mais exigido ainda em negócio do que ele era. Isso eu também vejo, assim. Excelente. Comentou bastante do que você enxerga para o futuro aí da tecnologia, mas e o futuro do Serafim? O que você vê como perspectiva de carreira para o Serafim? Pô, quero me tornar um especialista, quero ser um coordenador, quero ser um gerente, quero largar essa porra e vender minhas artes. O que o Serafim quer para o futuro? O que o Serafim quer para o futuro? Então, assim, eu tenho muita, assim, perspectiva e vejo que tem muita coisa para aprender ainda de tecnologia. Então, ainda tem muita coisa para aprender ainda. Mas eu também quero ter essa maturidade de negócio também, né? Então, do que eu tô mexendo, do que eu vá mexer no futuro, né? Eu ter essa, vamos dizer assim, se tornar um especialista naquilo, né? Ter ser um ponto focal pro usuário, né? Ótimo. Vamos dizer assim, nesse sentido. Isso eu também gostaria bastante. E também estudar mais IA, né? Isso eu acho que vai ser importante para todo mundo, para ver oportunidades, né? De encaixar isso, né? Dentro do que a gente está trabalhando, né? Quero estar ali no meio. É importante, né? Porque é que nem tem muita empresa que não tá com isso estruturado, né? Muita empresa, né? Então acho que esse que é o momento, né? De você estar preparado, né? Então eu vejo isso, assim, continuar aprendendo tudo que é necessário para um grande engenheiro de dados, né? Seja aprender mais de Python, mais de Spark, de nuvem. Tá com a mente mais aberta para negócio, para aprender e estudar IA. Se fosse dividir, seriam esses 3 pontos aí. Legal. Adorei. Você tem um potencial grande para isso, cara. Eu acho que se você dedicar com IA ou dedicando como engenharia de software mesmo, tua história já conta, você é uma pessoa muito adaptável, pelo que eu te reconheço ali no time como seu principal diferencial. Você é a pessoa que, independente da demanda, você vai pegar, entender e entregar. Como se você fosse um camaleão técnico, cara. Posso te colocar com qualquer cliente, posso te colocar com qualquer tecnologia, você vai se adaptar, você vai aprender e você vai entregar com qualidade. Por isso que sua transição foi um sucesso, por isso que até mesmo dentro da TOTS eu enxergo que houve também uma transição entre o Serafas que chegou e o Serafas que é hoje. Você chegou lá como pleno, se eu não me engano, né? Não, como júnior. Chegou lá como júnior, hoje você é sênior. Então você teve essa evolução, essa maturidade, essa maturação, essa maturidade dentro do time.
E existe muita oportunidade para você lá. Tenho certeza que você vai continuar sendo um sucesso por time. É assim, eu gosto muito de engenharia de dados. Se fosse falar hoje é o que eu quero fazer, mas que nem eu disse, estudar IA para você vai saber se eu não mudo de cabeça, né? Sim. Tem que estar com a mente aberta, porque às vezes eu pego e falo, pô aqui acho que já deu para mim, eu quero mergulhar IA. Aí, se eu estudando, eu consigo... E queira não tá meio próximo, né? Eu acho legal, todo engenheiro de dados hoje dá uma estudada em IA, assim. Com certeza. E eu faria um corte de tudo isso que o David falou e pediria uma promoção para especialista. Alô, Zig, você está assistindo esse episódio, viu esse corte, cara? Já tá na época já de promoção ali da TOTS? Não, tá muito cedo, foi muito cedo. Foi cedo? Acabou de acontecer Tá. a cena. Obrigado, Tira Zig. Valeu, Zig. Faz o corte e guarda, independente de quando você vai usar. Um abraço, Zig. Esperamos você aqui no nosso podcast. Essa eu com certeza vou assistir, hein? Com certeza. Fera demais, Zig. Show de bola. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar? Como é que você tá ali de curiosidade sobre a vida do Serafas? Sobre a vida do Serafim, Vamos como é que extrair tá? até a última gota do Serafas aqui. Serafim, como é que tá o coração com o Neymar voltando pro Peixão? Cara, muita felicidade, né? Não tava esperando essa Será que ele pergunta. se machuca no próximo feriado prolongado? Ah, ele mas já tá ele... machucado. Mas só ele estando lá, as coisas acontecem, né? Reforma no vestiário. Contratação. É verdade. Perder pro Corinthians são mas coisas aí naturais do tá Neymar. Mas né? só joga lá fica difícil, né? Acho que é isso. Show de bola, então. Meu amigo, obrigado pela sua presença Eu que aqui. agradeço. Muito bom ter você com a gente. Com certeza você volta. Eu ainda tenho muitas perguntas, muitas outras coisas que eu quero entender. A gente entendeu um prisma, uma fatia do Serafas, que é uma pessoa completa, um profissional completo e que tem muito para ensinar para a galera que está ouvindo a gente, que está acompanhando a gente. Obrigado por ter vindo. Deixa para a galera aqui seu tchau, suas redes sociais. Como é que o pessoal te encontra e se conecta com você nas redes sociais? Bom, agradecer o convite, né? Sensacional. E tava até falando pra eles, a ideia que é muito boa, né? Pouco conteúdo nesse formato, né? Então, e agradecer os ótimos profissionais, 2 ótimos. Eu já trabalho com um e já trabalhei com o outro, então tô em casa aqui, né? E meu Instagram é Serafim Júnior _, dá pra me achar lá também. E é isso. Muito obrigado aí pelo convite. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, Wellington. Mais um episódio de sucesso ao seu lado. Por conta do Serafim, né? Não por mim. Muito obrigado, Serafim. Trazer aqui o David já jogou a régua lá em cima, já falou todo esse profissional maravilhoso que você é, e eu concordo, assim embaixo. Um cara que foi, nossa, muito parceiro ali quando eu atuei na TOTS, e, cara, tem um futuro brilhante aí. Acho que tem muita coisa bacana para acontecer e você vai estar no meio de tudo de bom. Muito obrigado e esperamos que aconteça. Boa. E eu agradeço também a você que acompanhou esse episódio até o final. Não esquece de deixar o seu like, curtir, se inscrever, todo aquele negócio que o pessoal sempre pede para você fazer, que você não quer fazer, mas não custa nada, né, mano? É um clique só. Você clica em tanta coisa errada na internet. Clica numa coisa certa, pelo amor de Deus. Clica no sininho. Coloca lá o sininho, todos os negócios que você tem que fazer. Notificação, E o mais comentário. importante, comenta aqui qual lição mais importante que você já teve aqui, que você aprendeu, o que você está levando para a sua vida, de tudo aquilo que o Serafas comentou, o que vai te fazer um profissional melhor amanhã. Comenta aqui embaixo e não perca o próximo episódio do Detect Toast. Um brinde à tecnologia. Um brinde aos dados. Aê. Um brinde.